Queridos amigos, bom dia. Que alegria iniciarmos mais uma semana com a nossa reunião pública. Hoje teremos a nossa querida Daiane Oliveira, a nossa querida homem. É tudo querida. Tão bom podermos chamar querida. E assim nós vamos pedir que os espíritos de luz, esses benfeitores amigos, nos envolvam em vibrações dulçurosas, que possamos renovar nossas emoções para o bem, que possamos ter momentos de refazimento. Todos sabem que toda segunda-feira, às 8h45, iniciamos a reunião pública, mas ela ficará disponível no canal Homem no YouTube. Então, todos estão convidados a assistirem, ou novamente, porque às vezes o tema é tão importante, e devemos assistir, ouvir outras vezes. Todos convidados, tá? Nosso agradecimento é imenso a todos que nos ajudam nessa programação. Hoje teremos também a nossa querida Elimar na prece de encerramento, a nossa gratidão a ela pela boa vontade, mesmo estando gripada. Então, vamos abrir uma página do livro Palavras de Vida Eterna, psicografia do Francisco Cândido Xavier, a quem enviamos as melhores vibrações de gratidão pelo exemplo de vida, por tanta dedicação ao Evangelho de Jesus. A página aberta é o capítulo 45, e intitula-se No Sustento da Paz. Olha que importância para esse momento. No Sustento da Paz. E é um trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 13, que diz: Vivei em paz uns com os outros. E Emmanuel, na sua sabedoria, no seu bom senso, ele nos traz a seguinte explicação, seguinte comentário para esse texto de Paulo: vivei em paz uns com os outros. Começa ele nos dizendo: costumamos referir-nos à guerra, qual se ela fosse um fenômeno de teratologística, exclusivamente atribuível aos desmandos de ditadores cruéis, quando todos somos intimados pela vida ao sustento da paz. Todos agimos uns sobre os outros e, ainda que a nossa influência pessoal nos figure insignificante, ela não é menos viva na preservação da harmonia geral. A floresta é um espetáculo imponente da natureza, mas não se agigantou sem o concurso de sementes pequeninas. Nossa deficiência de análise quanto à contribuição individual no equilíbrio comum nasce, via de regra, da aflição doentia com que aguardamos ansiosamente os resultados de nossas ações, sequiosos de destaque pessoal no imediatismo da Terra. Isso faz com que procedamos à maneira de alguém que se decidisse a levantar uma casa com total menosprezo pelas pedras, tijolos, parafusos e vigas, aparentemente sem importância. Quando isoladamente considerados, mas indispensáveis à construção. Habituamo-nos frequentemente a maldizer o irmão, que se fez delinquente com absoluta descaridade para com a debilitação de caráter a que chegou,
depois de longo processo obsessivo que lhe corroeu a resistência moral, quase sempre após fugirmos da providência fraterna ou da simples conversação esclarecedora, capazes de induzi-lo à vitória sobre as tentações que o levaram à falta consumada. Lideramos reclamações contra o estridor de buzinas na via pública e não nos pejamos das maneiras violentas com que abalamos os nervos de quem nos ouve. Todos somos chamados à edificação da paz, que, aliás, prescinde de qualquer impulso vinculado às atividades de guerra e que, paradoxalmente, depende de nossa luta por melhorar-nos e educar-nos, de vez que paz não é inércia, e sim esforço, devotamento, trabalho e vigilância incessantes a serviço do bem. Nenhum de nós será dispensado de auxiliar-lhe a defesa e a sustentação, porquanto, muitas vezes, a tranquilidade coletiva jaz suspensa de um minuto de tolerância, de um gesto, de uma frase, de um olhar. E conclui Emmanuel: não te digas, pois, inabilitado a contribuir na paz do mundo. Se não admites o poder e o valor dos recursos chamados menores no engrandecimento da vida, faze um palácio diante de vigorosa central elétrica e procura dotá-lo de luz e força sem a tomada. Para nossa reflexão, hoje e no momento que estamos vivendo. Paz interior é o que nós pedimos a Ti, Senhor Jesus, nosso Mestre amado, nosso querido amigo incondicional de todas as horas. Que possamos, entendendo os Teus ensinamentos, Jesus, buscarmos equilibrar os nossos sentimentos, as nossas emoções, contribuindo com Teus mensageiros divinos que tanto nos ajudam, a todos nós que passamos momentos de dificuldades, em toda a área, seja a dor física, seja a dor moral, seja qualquer acontecimento que nos abala e que está atingindo, Senhor, toda a humanidade. O momento realmente é de grande testemunho e que tenhamos, Senhor, a coragem, que possamos empreender todos os esforços para cultivarmos a paz no nosso íntimo e, desta maneira, ajudarmos a paz ante toda a humanidade terrena. Obrigada, Jesus, por esses momentos, que possamos não só, Senhor, ouvir, mas raciocinar junto, para que possamos aprender a mensagem que nos será dada nesta manhã. Fica conosco, Jesus. Ampare os nossos bons propósitos e envolva a nossa querida Daiane em vibrações de paz e luz. Vamos escutá-la agora. Seja muito feliz na sua exposição, Daiane. Obrigada por tudo. Bom dia, meus amigos. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, nós estamos aqui para trabalhar junto a Jesus, entender nossa responsabilidade em falar de Jesus é muito grande e nos emociona sempre quando nós estamos em tarefa na UMEN, né? Mesmo que seja virtualmente, mas essa casa sempre nos envolve, os amigos estão sempre conosco, em pensamento, nos ajudando, nos intuindo,
E assim nós vamos caminhando até o dia que nós pudermos novamente nos encontrarmos, nos abraçarmos, estarmos todos juntos novamente. Então, hoje a gente vai falar sobre o Evangelho de Jesus. É um tema muito vasto, mas que traz muitas reflexões, porque muitos de nós conhecem o Evangelho, e cada um vai direcionar esse conhecimento do Evangelho de acordo com a sua capacidade espiritual, de acordo com a sua maturidade espiritual, para que nós possamos vivenciar esse Evangelho todos os dias, nas pequenas coisas. E, para começar, nós vamos nos recorrer ao Livro dos Espíritos, na questão 625, quando Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é uma única palavra: Jesus. E Kardec comenta, e eu vou ler um trecho que diz assim: Jesus constitui o tipo da perfeição moral a qual a humanidade pode aspirar. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino animava. Então, esse comentário de Kardec faz com que a gente entenda a importância da mensagem de Jesus, dos seus exemplos, e vem nos chamar a atenção para essa perfeição, para essa condição de Jesus em relação ao que nós devemos aspirar, ao que nós devemos nos direcionar no sentido de vivermos e de copiarmos, né, os seus exemplos. Então, os grandes mestres trazem essa vocação de ensinar, e com Jesus isso começou desde cedo. Então, Jesus ainda era menino e já ensinava nos templos em Jerusalém. Isso, é claro, não aconteceu só com ele. Vários outros exemplos enviados por ele, por Deus, nos trouxeram na sua existência esses exemplos necessários para que nós pudéssemos copiar e assim crescermos espiritualmente. Mas não há registros de mais ninguém que tivesse feito da sua vida, desde o nascer até a morte, esse ato de lição contínua, para que nós pudéssemos desenvolver em nós valores espirituais. Então, isso diferencia Jesus dos outros. Então, Jesus já inicia esse seu ensinamento já ao nascer, na manjedoura, trazendo esse simbolismo de humildade, de necessidade de nós estarmos atentos para o que é mais simples, para o que é essencial na nossa existência. Então, essa já foi a primeira lição dele. E depois disso, ele vem nos mostrando que não é necessário que nós tenhamos títulos, que nós tenhamos posições no mundo, que nós tenhamos riqueza, para que nós possamos remover essa ignorância que ainda existe em muitos daqueles que convivem conosco. Então, Jesus era uma figura que era portador dessa beleza ímpar. A sua ternura, o seu contato com o outro, fazia com que as suas fibras mais íntimas pudessem se movimentar de maneira diferente. Por isso é que, quando aqueles que tinham contato com Jesus jamais conseguiriam ser a mesma criatura, a mesma pessoa. Alguma coisa mudava. Mesmo que essa criatura não compreendesse aquele movimento, ela nunca mais seria a mesma. Mesmo que ela aceitasse ou não aquele convite, nunca mais ela seria a mesma. Por quê? Porque Jesus espalhava na sua presença essa misericórdia. A sua voz, ela era aquela brisa que perfumava e beneficiava todos aqueles que estavam à sua volta. A sua voz era branda e surgia como uma sinfonia de bênçãos, porque Jesus tocava a acústica da alma. Aqueles que ouvissem aquela voz jamais conseguiriam esquecê-la, mesmo que não compreendessem o que foi dito,
mas aquela vibração fazia com que aquela criatura se modificasse ou pelo menos estremecesse nos seus valores que ainda não eram tão desenvolvidos. E fazia com que aquela criatura pudesse olhar as coisas de uma forma diferente. Por que isso? Porque Jesus entendia que todos eram filhos de Deus, que todos mereciam as mesmas oportunidades. Porque Jesus veio à Terra para preparar a Terra para essa evolução espiritual necessária. E isso ele fez através da presença do seu Evangelho. Então, Jesus, muitas vezes, falava pouco, mas a sua expressão de olhar, o seu movimento diante daqueles que estavam famintos e muitas vezes não sabiam nem de quê, aqueles que ali estavam à sua volta, ele conseguia, através da sua emanação vibratória, aconchegar aquelas criaturas. E o que ele falava era apenas um complemento, porque o que aquela pessoa precisava, aquela multidão que ali estava precisava, eram daquelas vibrações que poderiam apaziguar as suas dificuldades, para que eles pudessem entender o que é que precisava ser mudado, o que é que precisava ser realizado para que eles também se tornassem criaturas tranquilas, apaziguadas, compreendendo a necessidade de vivenciar determinadas situações de uma forma em que eles pudessem tirar algum benefício, mesmo que a situação fosse difícil. Então, quando a gente pensa no Evangelho, a gente pensa que esse Evangelho ele não deveria ficar restrito a uma cidade ou somente aquele lugar onde Jesus estava. Ele precisava ser levado, como realmente foi, a vários lugares. Então, eram outras cidades, outros povos, o mundo inteiro, porque Jesus tinha essa missão de trazer, através da sua mensagem, do seu evangelho, a modificação do mundo. E esse mundo só seria modificado se aquelas pessoas que ali estivessem encarnadas, vivendo naquele momento, pudessem mudar. E ele entendia isso. E as pessoas tinham várias dificuldades, e mesmo assim ele acreditava, ele apoiava, porque ele sabia diferenciar a criatura das suas ações. Ele entendia, como diz Emmanuel em uma das suas páginas, a diferença entre o pecado e o pecador, que deveria ser eliminado o pecado e não o pecador. Então, o Evangelho renovou o mundo, esta é a verdade. Enquanto nós encontramos em todas as religiões do passado, e mesmo nas religiões do presente, uma tentativa de transformação do homem que se reduz apenas a alguns elementos e se fixa em determinados pontos da Terra, o Evangelho de Jesus, na sua irradiação, conseguiu modificar a mentalidade planetária. Então, qual é a missão do Evangelho? É transformar esses pântanos morais em pomares de bênçãos. Esses corações endurecidos em corações que vão ser divulgadores ou distribuidores de bênçãos, de bondades. Por que isso? Porque Jesus entende que todos nós, indistintamente, somos criaturas criadas por Deus e temos a possibilidade de desfrutar a paz, de ter esperança. Só que muitos ainda, não levando em consideração as suas mensagens ou não conhecendo totalmente o seu evangelho e o vivenciando, ainda exploram as massas infelizes, deixando de oferecer a sua solidariedade, deixando de dar a oportunidade do outro se renovar. E por não conseguirem, muitas vezes, fazer o que nós somos convidados a fazer, eles tentam combater as nossas ideias. Se revoltam porque não conseguem lutar e nos silenciar, impedindo que a implantação desse reino de Deus seja concretizado no mundo. Então, o Evangelho de Jesus é um excelente tratado de psicoterapia
que, utilizada com o dispensável critério, consegue oferecer saúde integral ao ser humano. Todos os seus ensinamentos e postulados são exarados em seguro conhecimento da natureza e das necessidades que dizem respeito à criatura. Então, quando esse evangelho ele é penetrado, ele é repensado e ele é aplicado no seu dia a dia, ele vai ser um recurso valioso para se transformar para nós em uma terapia preventiva dos males que já existem em nós e também pode ser aquele medicamento curador das dores e aflições que nós já carregamos conosco. Então, quando nós entendemos essa sucessão dos tempos, quando nós conseguimos desfrutar dessa atualidade desse evangelho, nós vamos nos revigorar moralmente. Nós vamos perceber que nós estamos nos sensibilizando com essas lúcidas informações trazidas por Jesus, que foram trazidas de forma que, em cada época, elas pudessem ser compreendidas, vivenciadas, sem estarem obsoletas. Então, se nós hoje estudarmos uma parábola, se nós hoje estudarmos o ensino de Jesus, nós vamos ter um entendimento. Se daqui a 10 anos nós estudarmos a mesma parábola, o mesmo ensino, em função das nossas experiências, dos nossos aprendizados, até mesmo dos nossos equívocos, nós vamos entender essa mesma parábola, esse mesmo estudo de outra forma. Não que esse estudo, que esse conteúdo tenha sido modificado. Não, nós é que vamos ter amadurecido, adquirido valores e conceitos que vão dar a nós as condições necessárias para que nós possamos ampliar esse entendimento. E é assim que funciona esse estudo do Evangelho, o estudo da nossa doutrina, que é esse reviver desse Evangelho. Então, os conteúdos, os conceitos, eles não vão mudar. Somos nós que vamos adquirir outras possibilidades, outras condições, e aí sim ampliar esse entendimento e essa vivência. Então, não poucas vezes foram adulterados alguns dos seus conceitos, né, do Evangelho, enquanto outros estiveram adaptados a interesses subalternos. E, não obstante, esplendem de luz mirífica inúmeras páginas que constituem paradigmas para a felicidade de todo aquele que reflexione no ensinamento de que se revestem. Então, qual é a contribuição desse evangelho na nossa existência? Através do estudo que os espíritos nos trazem. É desvelar esses ensinamentos que muitas vezes parecem enigmáticos, mas que, se nós usarmos os conhecimentos, essa chave hábil que o Espiritismo nos traz para essa nova interpretação, todos esses conceitos ficam mais fáceis, mais compreensivo, porque aqueles pontos obscuros vão ser esclarecidos pela lei da reencarnação, pela lei de causa e efeito, e vai abrir para cada um de nós opções e perspectivas de felicidade, de otimismo, para que nós possamos entender de forma mais perfeita, mais clara, esses textos. Então, o Espiritismo ele vai encarar esses evangelhos na sua realidade histórica, como textos que foram inspirados pelos espíritos superiores, mas com redação humana, sujeito àquelas influências daqueles que ali estavam se colocando à disposição como instrumentos para que ele fosse redigido. Mas isso não diminui em nada a qualidade, o potencial desse evangelho. Por quê? Porque o próprio Espiritismo vem reconhecer essa legitimidade desses ensinos espirituais, traduzindo para nós esses ensinamentos morais sem se ater às formalidades exteriores, sem deixar de considerar esse sentido espiritual. Por quê? Porque esse estudo do Evangelho através do Espiritismo vai ser fundamentado na razão.
E isso vai enriquecer a boa nova, vai nos afastar da ignorância e vai nos deixar menos angustiados, porque nós vamos entender através desse desvendar do evangelho através do espiritismo todas essas nuances, todos esses detalhes que, se nós nos apegarmos à pura letra, vai nos dificultar o entendimento e até a vivência desse evangelho. Então, o espiritismo na Terra, em cumprimento à promessa evangélica do Consolador, para consolar os aflitos e oferecer a verdade aos que anseiam por ela, tem a sua missão de transformar o homem para que o homem se transforme o mundo. Há muita gente querendo fazer o contrário, mudar o mundo para mudar o homem. O Espiritismo ensina que a transformação é conjunta e recíproca, mas ela deve começar pelo homem. Então, se o homem não se melhora, o mundo também não se transforma. Então, é muito difícil se nós tentarmos mudar o mundo através somente de modificações superficiais. Porque a mudança essencial é aquela que vem de dentro. É aquela que vai nos dar a fé, a esperança, que vai nos dar um sentido à existência. Porque somente quando o homem for novo, quando o homem se renovar, é que o mundo também irá se transformar. Então, quando nós pensamos no que nós éramos no passado e o que nós somos hoje e o que nós podemos ser amanhã, se nós olharmos por essa perspectiva, nós vamos estar muito mais motivados. Mesmo que hoje, ainda em algumas situações, nós tenhamos algum tropeço. Porque nós vamos entender que nós estamos num processo. E que, inclusive, as ações equivocadas servem como forma de aprendizado. E aí eu lembro de uma frase que eu li em uma das redes sociais, onde dizia assim, que o sábio não é aquele que sabe das muitas coisas. O sábio é aquele que consegue tirar as coisas boas, mesmo nas situações difíceis. Então, isso vai fazer diferença para a gente, nesse entendimento do dia a dia, porque nós vamos compreender que não adianta só ter o título de sábio, porque esse título não vai fazer diferença se nós não soubermos lidar com as situações. Aprender de verdade o que é necessário para que nós sejamos melhores. Então, se não tem amor, nós não teremos justiça. Se nós não temos verdade, nós acabaremos muitas vezes em fraude, em mistificação, em mentira. Então, o trabalho do Espiritismo é justamente o de dar continuidade de forma natural ao trabalho cristão. E a nossa luta é aquela luta de Paulo, o bom combate, que vai despertar em nós essa consciência e vai nos libertar das nossas chagas, das nossas dificuldades, que são o egoísmo, a vaidade, a ganância. Então, quando nós pensamos assim, a idade, os anos, eles só trazem os cabelos brancos? Não, eles trazem junto a experiência. E essa experiência bem entendida vai gerar sabedoria. Então, quando nós entendemos que nós não devemos, nós não podemos nos apegar só à letra, porque a letra é morta, nós vamos vivificar esse conteúdo, esse evangelho em nós. E vamos romper de forma definitiva com esse passado, muitas vezes negro, que nós carregamos. E vamos trilhar um novo caminho, compreendendo o nosso destino. E aí nós vamos lembrar de Jesus, que Jesus nos mostrou que tudo isso era possível, pautando a sua vida, as suas palavras, os seus ensinamentos na paciência, no perdão, na caridade, na compaixão. Resumindo tudo isso no amor. Mas não nesse amor que nós ainda temos, naquele amor de troca,
mas naquele amor ágape, naquele amor que não tem fronteiras, naquele amor que não tem limites, não tem preconceitos, nem de casta, nem de etnia, nem de nacionalidade, nem de gênero, nem de idade, nem de nada. Porque Jesus simplesmente nos ama porque ele nos vê como filhos de Deus, como seu irmão, e nos convida, através desse amor, a essa elevação íntima que todos nós somos impulsionados a realizarmos. Mas isso tudo assim, sem apego, sem aparências enganosas, fazendo com que a gente sedimente em nós a verdade. E essa verdade é que vai nos dar estrutura para que nós possamos raciocinar e compreender o que é essa verdade espiritual que o Evangelho nos traz. E é isso que vai dar para nós esse sentido na nossa existência. Porque o Evangelho, interpretado pela revelação espírita, né, ele vai nos dar condições de nós superarmos os desafios que são inúmeros na nossa existência. Vai nos dar a possibilidade de nós entendermos que as dificuldades do dia a dia não são punições de Deus para com cada um de nós. E vai nortear o nosso caminho, o nosso destino. Por quê? Porque vai libertar o ser, vai libertar cada um de nós desse egoísmo e dessa alucinação que muitas vezes oblitera a nossa visão de mente, de vida, de tudo. Então, quando nós entendemos que esse conhecimento ele não é somente para adornar a nossa intelectualidade, mas que ele serve como um valor para que nós possamos mudar, atuar de forma ética no mundo, mesmo que, entre aspas, não tenha ninguém vendo, dando a cada um de nós essa oportunidade para que nós sejamos melhores por nossa conta. Porque nós já entendemos que nós precisamos ser assim. Não é porque o outro está querendo que eu seja, não é porque o outro está dizendo que eu devo ou não deva fazer, mas porque eu já entendo que eu preciso e que eu mereço ser assim. Porque se eu for assim, eu vou estar me dando a oportunidade de ser feliz, de voltar dessa oportunidade, dessa encarnação, melhor do que quando eu vim. Aproveitando esses dias, essas horas, esses momentos para o meu engrandecimento. Então, Jesus viera para lançar os fundamentos do reino no espírito do homem simples, no coração do homem humilde. E foi por isso que ele viveu, como sabemos, na condição de homem humilde, palmilhando a terra com seus próprios pés, andando de um lado para o outro para pregar a palavra divina e anunciando em toda parte a verdade da imortalidade. Então, esse tema evangelho nos interessa a todos, porque quando nós conseguimos encontrar esse conteúdo e conseguimos compreender essa mensagem de Jesus sob a ótica do Espiritismo, isso vai nos trazer direcionamentos de entendimento de forma otimista, que vai nos ajudar a solucionar os nossos problemas, que vai fazer com que nós aceleremos esse processo de amadurecimento espiritual. Porque esse evangelho é essa luz que nos falta. Esse evangelho vai tirar a nossa sede, vai tirar a nossa fome. Não a fome do corpo, não a fome da alma. Porque se nós encontrarmos alguém com a fome do corpo, uma fome material, é fácil da gente resolver. Dar um prato de comida, dar um copo de água. Mas essa fome da alma, você pode estar com o estômago abastecido, que ela vai continuar. Que ela vai impedir que você possa aproveitar a sua vida da melhor forma. E se nós não preenchermos essa fome ou essa sede com esse evangelho, nós vamos passar a nossa existência famintos ou sedentos de alguma coisa que a gente não sabe nem o que é. Mas o contato com o Espiritismo, que é esse reviver da mensagem de Jesus, vem nos convidar a
cada um de nós a olharmos para as nossas ações, para as nossas atitudes e entendermos qual é a fome que nós temos. É claro que uma barriga vazia impede que o nosso intelecto faça o trabalho para digerir o conteúdo. Mas não é só isso. O papel do espiritismo é fazer com que as pessoas compreendam e vá ao encontro do alimento material, não somente para encher a barriga. Porque quando o trabalho é bem feito, quando aquelas pessoas que ali estão compreendem o significado daquilo, elas vão até aquele local em busca desse alimento, mesmo que não seja oferecido o alimento material. Porque aquilo vai aconchegar seus corações, porque aquilo vai fazer com que ela entenda por que aquela dificuldade. E, acima de tudo, que ela não está esquecida por Deus. E o que ela pode fazer para mudar aquela situação material a partir do entendimento da visão espiritual da vida. Isso vale muito mais do que uma bolsa de comida cheia. Isso vale muito mais do que uma garrafa de água, limpa e pura. Porque isso eles podem encontrar em qualquer lugar. Mas o entendimento do significado da sua existência, do porquê estão ali, para que estão ali e aonde eles podem chegar, isso sim é que vai fazer diferença na existência daquelas criaturas. E muitos que ali estão já compreendem isso, que procuram, que agradecem, que entendem que nós somos instrumentos para ajudá-los naquele momento difícil. E nós também não podemos nos achar privilegiados porque já temos esse conhecimento. Nós precisamos entender que nós somos aqueles que somos convidados a divulgar esse conhecimento. Mas não falando, mas agindo. Quando nós, entre aspas, não podemos fazer nada, materialmente falando, das nossas casas, nós podemos orar. E aí Deus, através de Jesus e dos seus emissários, fazem com que aqueles que estejam mais próximos da situação difícil possam ir lá e materialmente ajudar a resolver aquela questão. Que talvez nós não tenhamos condições para fazê-lo, mas serão escolhidos aqueles que vão conseguir realizar essa tarefa. Então, quando nós encontramos em nós esse material, nós vamos ter essa segurança, esse equilíbrio, essa paz de que Jesus falava. E assim, nós vamos fazer com que essas sementes sejam o quê? Lançadas. E essas sementes vão cair em vários tipos de solo. Alguns vão brotar, outras vão morrer, mas em algum momento essa semente vai brotar. E quando brotar, nós vamos estar fazendo o nosso papel, a nossa tarefa. Porque quando nós começamos a fazer isso, nós estamos angariando para nós valores, virtudes que não serão tiradas de nós nunca mais. E vai nos dar a possibilidade de nós conseguirmos realizar a proposta do Evangelho, que é ser divulgado em todos os lugares. Então, quando nós compreendemos o Evangelho, nós vamos ter essa lucidez espiritual. E quando nós temos essa lucidez espiritual, nós transbordamos essa lucidez do intelecto para nossas palavras. E depois das nossas palavras, nós vamos agir. Então, é um processo que precisa ser respeitado para que cada etapa seja sedimentada. Então, eu só posso falar do que eu já conheço intelectualmente, do que eu já elaborei intelectualmente. Depois que eu falo, eu já consigo agir. Mas isso não é de uma hora para outra, isso demanda tempo, demanda esforço, demanda
vontade, desejo. Mas Jesus sabia que para esse processo seria necessário um tempo, para que esse conteúdo penetrasse nos nossos corações e um dia tirasse de nós ou abrandasse em nós e fizesse com que cada um de nós se transformássemos nesse homem novo. Esse homem velho fosse se diluindo, mas que ele não ia sumir de uma hora para outra. Ele ia ser transformado. Porque o que tem em nós, a gente não pode tirar. Não dá para tirar. Precisa ser transformado. Então, por que isso? Porque todas as ações que nós recebemos ou realizamos, elas ficam fazendo parte de nós, arquivados. E se a gente tira, vai faltar alguma coisa para preencher aquele espaço. E quando a gente transforma, a gente mantém aquela base firme. E essa base firme é que vai dar para nós a possibilidade de nós colocarmos em prática esse evangelho. Então, Jesus nos trouxe esses princípios fundamentais da lei de Deus, transformado em ações para que nós pudéssemos nos aproximar do que tem dentro de nós, dessa nossa essência divina. E aí a gente lembra da questão do Livro dos Espíritos, que diz que a lei de Deus está na nossa consciência. Mas nós só vamos acessar essa lei se nós desenvolvermos esse olhar para termos uma nova perspectiva do que significa viver através do Evangelho. Então, quantos de nós realmente lemos, procuramos conhecer seus princípios e realmente meditamos e, acima de tudo, procuramos pôr em prática o Evangelho em nossas vidas? Quantos? Por quê isso é tão importante? Porque o princípio fundamental do Evangelho de Jesus é a prática. Porque se não fosse assim, Jesus teria escrito algo para nós. E ele não escreveu. Ele vivenciou. Todas as suas ações eram pautadas em todas as situações que ele participava, eram pautadas nas leis de Deus, mostrando que era possível respeitar, que era possível superar a si mesmo, que era possível estar em contato com o Pai mesmo num momento em que a multidão à sua volta estivesse totalmente perturbada. E dizia também da importância de, muitas vezes, nós termos que nos separar dessas confusões, dessa multidão, para que nós pudéssemos ter um contato mais próximo com Deus. E aí a gente lembra na história de Jesus, quando ele várias vezes se afastava para orar, porque também é necessário, para que nós possamos acalmar as nossas mentes, para que nós possamos acalmar o nosso coração, e aí entrar em contato com essas vibrações melhores e saber exatamente como devemos agir e até onde nós devemos agir. Porque não é porque somos detentores da mensagem de Jesus que nós já compreendemos um percentual, vamos dizer assim, um pouco mais elevado desse evangelho, que nós temos o direito de invadir o templo do outro. Nós podemos sugerir, mas devemos respeitar o livre-arbítrio, o nível de compreensão que o outro tem, para que ele tome suas próprias decisões e aprenda, muitas vezes, com seus próprios erros, como assim acontece conosco. Mas para que a gente saiba isso, para que a gente entenda isso, é preciso que nós estejamos vivenciando plenamente o exercício do evangelho diário. Porque em nenhum momento Jesus violava a condição de cada um. Ele oferecia a mensagem, oferecia, às vezes, um questionamento, perguntava o que o outro queria que ele fizesse, para que cada um caísse em si. Quando ele perguntava ao outro, o que queres que eu faça? Não era porque ele ia fazer aquilo,
É porque ele queria que aquela pessoa ouvisse aquela pergunta e pensasse, o que é que eu vou pedir? O que é importante? E aí, na resposta, ele já avaliava o nível de maturidade, de entendimento daquela pessoa. E nós? Se Jesus aparecesse hoje para nós e dissesse assim, que queres que eu te faça? O que será que a gente vai pedir? Isso é uma coisa para a gente pensar. Será que o que eu vou pedir é essencial para a minha existência material? Ou será que o que eu vou pedir é essencial para a minha vivência espiritual? Será que eu já tenho maturidade para saber o que eu vou pedir? Essa é uma questão. Porque pedir, todo mundo pode pedir. Agora, se nós vamos ser atendidos ou não, é uma questão de entendimento. Porque nem sempre o que a gente pede é o melhor, tendo em vista a necessidade de crescimento interior. Então, Jesus e suas lições chegaram para nos amparar, para nos ajudar a cumprir a destinação que a Terra precisa passar, que é de se desenvolver e de se transformar no mundo melhor. Mas, para que isso aconteça, nós precisamos vivenciar esse evangelho em toda a sua pureza. É claro que nós teríamos muitas coisas para falar ainda sobre o evangelho de Jesus, mas nós vamos encerrar com essa pergunta: o que eu pediria a Jesus hoje? Se eu ouvisse essa pergunta, que queres que eu te faça, tendo em vista o conhecimento que eu tenho, tendo em vista esse alargar de entendimento que o Espiritismo me traz, qual seria o meu pedido hoje? Então, que Jesus possa nos abençoar, que nós possamos pensar nesse evangelho como um grande elemento de transformação na nossa existência, agradecendo a todas as oportunidades que temos, mesmo aquelas que são mais difíceis, mas que com certeza, se nós soubermos filtrar, se nós usarmos da nossa sabedoria, do nosso entendimento, nós vamos conseguir tirar algo de bom. Então, nós devemos agradecer a Jesus, agradecer aos bons espíritos, essa oportunidade que nós estamos tendo de estudar, de divulgar, através do nosso exemplo, essa mensagem desse ser mais perfeito oferecido a todos nós para servirmos de guia e modelo. Que ele nos abençoe e que nós tenhamos uma semana de muita paz, de muita tranquilidade, e que nos momentos de dificuldade, sejam eles de qualquer natureza, nós possamos lembrar que nós temos esse apoio. Além desse apoio do Evangelho, nós também temos o apoio dos nossos amigos espirituais da UMA, tanto encarnados quanto aqueles desencarnados. Então, que Jesus esteja conosco sempre. Muito obrigada. Bom dia, amigos. É com muito carinho que a gente está aqui reunido, agradecidos à nossa querida Daiane, que trouxe a exposição, que nos remete a tantos pensamentos de esperança, da gente se renovar. A nossa querida Norma, que trouxe essa página inicial tão linda. E, especialmente, esse momento que a gente está aqui envolvido por essa espiritualidade de luz e amor, por nosso Pai amoroso, esse Pai que nos acolhe, que nos abraça, que nos ama, pelo amigo querido Jesus, esse irmão que é o nosso modelo, nosso guia, que nos quer sempre bem, que está sempre nos ouvindo, pela nossa doce Mãezinha Santíssima que intercede por nós, ela é o nosso anjinho querido. Enfim, por todos esses benfeitores amigos, a gente agradece e todos estão convidados, como disseram, às 8h45, sempre na nossa reunião pública das segundas-feiras, para a gente formar esse grupo, essa rede, a gente ficar sintonizado, falando de Jesus, experimentando essa sensação, esse momento de paz, que nos alimenta espiritualmente, não é o que nós tanto precisamos. Então, amigos, envolvidos por essa luz, por essa paz,
Vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Pai amoroso, Pai nosso, Pai querido, nos acolhe no seu amor, Jesus, Mestre amado, Mãe querida, Espíritos bem-amados, anjos guardiães, estamos aqui reunidos, formando esse grupo, solicitando sempre que nos ajude a nos renovar, para que possamos botar em prática tudo aquilo que a gente consegue assimilar de tantos ensinamentos. Jesus nos ampara, envolve a humanidade inteira com seu amor, com a sua luz, com a sua misericórdia. Ampara todas as famílias da terra, a todos os que choram, a todos os que sofrem, a todos aqueles que estão em grupos de preces, né, em grupo de oração. São tantos irmãos, que todos sejam assistidos em suas necessidades. Pedimos, Senhor Jesus, pelos nossos dirigentes do nosso planeta Terra, pedimos por todos nós que aqui nos encontramos, Jesus. Mãe querida, meu Pai, nos abençoa, nos protege, nos ilumina. E eu gostaria de ler uma página que ontem eu eventualmente peguei, que falava de Deus pode, que diz assim, para a gente guardar uma mensagem de Chico Xavier, que é muito, muito oportuna, que fala assim: não fales, não posso, e não digas, desesperei. Quando tiveres de explicar a palavra exaustão, deixa que a esperança te refulja em silêncio na boca. E sempre que te suponhas na liquidação de todos os sonhos, contempla as flores que desabrocham sobre as ruínas. Muitas vezes, quem sabe definir o desânimo apenas desencadeia a tragédia, abrindo portas à delinquência. Estendes pão ao faminto e acolhes quem vai sem teto. Entretanto, nem sempre atendes ao coração agoniado no próprio peito, rogando-te paciência. Ouve-lhe as aflições e pede a Deus te envolva no dom inefável da sua bênção. Se não consegues solucionar as dificuldades que te rodeiam, dize contigo: Deus pode. Se incapaz de empreender a alteração necessária ao próprio caminho, afirma na tua alma: Deus pode. Se impossibilitado para corrigir a quem amas, assevera de novo: Deus pode. Se inabilitado para extirpar a angústia que te alanceia, medita em prece: Deus pode. E perdoando e ajudando sem descansar, aprenderás com Deus que a luz da verdadeira vitória é feita na paciência de cada dia. Que Jesus nos abençoe, amigos.